Olá pessoal, a aula de hoje será sobre trigonometria da meia volta, aula 31. Então olha só, nós já vimos as relações de seno, cosseno e tangente e agora eu vou analisar aqui numa semicircunferência, tá bom? Que nós chamamos de semicircunferência trigonométrica. Repara aqui, ó, eu marquei aqui um ângulo qualquer e eu quero saber agora essa relação de seno, cosseno e tangente em relação a esse ângulo alfa. Olha o que aconteceu nesse arco aqui que se formou, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Onde essa partezinha azul terá o mesmo tamanho que em relação aqui a esse pedaço do eixo Y. E se você olhar desse ângulo aqui, lembra, para o centro do seu triângulo retângulo, eu tenho a relação aqui, portanto, de cateto oposto, que é essa parte, dividida por hipotenusa, e isso é o meu seno, o oi. Então, essa seria a minha primeira relação, ó. Quando o raio for 1, olha o que acontece. Eu tenho o seno desse ângulo, que é cateto oposto dividido por hipotenusa. Se o raio é 1, cateto oposto dividido por 1 dá exatamente o cateto oposto, a medida do cateto oposto. A mesma coisa vai acontecer aqui com o cosseno, que está relacionado aqui, ó, com essa medida aqui do eixo X, ó, que seria o cateto adjacente. Se você pegar o cosseno desse mesmo ângulo, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e se a hipotenusa é 1, só sobra exatamente o valor aqui desse cateto, a medida desse cateto. Então, o que nós dissemos? Que o cosseno está relacionado com o eixo X e o seno relacionado ao eixo Y. Eu também posso lembrar assim, ó, cosseno está com sono, está deitado, e o seno está sem sono, está em pé. Quem sabe ajuda um pouco. A tangente, pessoal, eu já vi para vocês que eu posso fazer a partir da relação de seno dividido por cosseno, lembra? Por quê? O seno aqui só sobrou o cateto oposto, tá vendo? E o cosseno só sobrou o cateto adjacente. Então, é a minha tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos dar uma olhadinha agora? Eu vou sair dessa apresentação e vou entrar com vocês aqui, ó, numa parte já mais dinâmica. O que está acontecendo? Olha, eu vou abrindo aqui o meu ângulo, olha. Conforme eu vou abrindo, repara, o cateto aqui adjacente, ele tem uma relação direta com o meu cateto aqui, ó, oposto desse ângulo, que é a medida refletida aqui, ó, no eixo Y, tá vendo? A medida refletida no eixo X é o meu cateto adjacente desse ângulo. E isso vai acontecendo, ó, até chegar aqui em 90 graus. Vamos analisar, por enquanto, pelo menos os sinais de seno e cosseno, que eu vou entrar numa parte para avisar para vocês quais são os sinais. Então, olha, se eu tiver aqui uma relação do seno até 90 graus, repara que ele está refletindo exatamente na parte do eixo positivo, ó, de 0 até 1, tá vendo? E isso continua, ó, nessa parte aqui também, ó. Eu continuo refletindo aqui o meu seno na parte positiva do eixo Y. Mas olha o que acontece quando eu passo aqui para essa outra parte aqui de baixo, ó. Já o meu seno, num ângulo que for acima de 180 graus, o meu seno está refletindo na parte negativa do eixo Y. Isso vai influenciar o valor do meu seno, tá, pessoal? E a mesma coisa acontece aqui, ó, nessa parte aqui da minha circunferência, olha. O meu seno está refletindo aqui na parte negativa que eu tenho aqui do eixo Y. Então, você pode anotar aí, como os sinais de seno e cosseno, que até 180 graus, o seno fica positivo. Passando de 180 graus, ele fica negativo, porque ele reflete aqui no eixo Y na parte negativa. Agora, depois eu vou passar para vocês isso no slide. Agora, vamos analisar o cosseno. Então, agora a gente olha só para a parte azul, ó. O cosseno,
Enquanto ele estiver até 90 graus, ele está aqui, ó, refletindo na parte positiva do eixo X. Quando eu passo de 90 graus, olha o que acontece com ele. Está refletindo agora na parte negativa do eixo X. Passei de 180 graus, ele continua negativo, tá vendo? Continua refletindo aqui na parte negativa. Passei de 270 graus, agora ele volta para o positivo. Então, vamos ver isso aí no slide, só para vocês anotarem, ó. Vou voltar aqui para minha apresentação. Vou para o próximo slide, que fala sobre os sinais. Os sinais do seno, portanto, vão ser positivos no primeiro e no segundo quadrante, porque em qualquer ponto aqui, ó, ele está refletindo no eixo Y positivo, o tamanho do meu cateto oposto, né? Ele reflete aqui. Já passou de 180, ele vai refletir nessa parte, e aí ele fica negativo até 360 aqui, que vai zerar novamente. Já o cosseno não, lembra que ele agora está olhando para X. Então, em qualquer parte aqui, até 90 graus ele é positivo. Passando de 90 até 180, ele fica negativo. 180 até 270 continua negativo. E 270 até 360 fica positivo. Anota para vocês terem isso quando forem fazer algum exercício. Ele vai falar agora de ângulos suplementares e como nós calculamos esses ângulos. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Nós podemos calcular esses ângulos como sendo reflexo aqui dos arcos notáveis, que eu cantei até uma musiquinha. Se não viu, veja o vídeo para dar risada um pouquinho. Então, ó, eu quero saber aqui o arco de 30 graus, eu sei qual é o valor de seno, cosseno e tangente. Já o de 150, eu não tenho lá na minha tabela, mas eu posso utilizar da seguinte maneira. Aqui o meu arco, eu andei 30 graus, ele formou exatamente esse tamanho aqui, ó, no eixo Y, tá vendo? Que é o cateto oposto. E ele formou exatamente esse pedaço aqui do cateto adjacente, que é o meu cosseno. Quando eu estou em 150 graus, acontece a mesma coisa, ó. O eixo Y aqui fica do mesmo tamanho de quando estava em 30 graus. E a mesma coisa acontece no cosseno. O eixo aqui, X, também fica refletido do mesmo tamanho que estava desse lado. O que acontece é que você tem que analisar os sinais, como eu mostrei daquela hora, né? Nesse slide anterior. Então, eu vou calcular o seguinte, que o seno de 150, ele tem o mesmo valor que o seno de 180 menos o 150, porque daí eu vou saber, né, que é quanto falta para completar aqui a minha volta. Então, ele é o mesmo valor, a volta não, meia volta, desculpa, gente. Ele é o mesmo valor do seno de 30, que eu já sei de cor, que é meio. E, além disso, gente, ele continua sendo positivo, porque o reflexo é aqui, ó, no eixo Y na parte positiva, tanto desse lado quanto desse lado. Já o cosseno, gente, ele não é o mesmo valor exato. Ele é o valor só que com sinal de menos na frente, ó. Ele é o valor do cosseno de 30, mas você tem que colocar o sinal de menos na frente, porque ele está refletindo aqui na parte onde o X é negativo. Então, isso tem que tomar muito cuidado. E a tangente, lembra que eu faço seno dividido por cosseno. Se o seno é positivo e o cosseno é negativo, a tangente, portanto, também será o mesmo valor da tangente de 30, só que com sinal invertido. Eu vou agora fazer uma demonstração com vocês para ficar bem claro. Parece ser simples, mas às vezes a gente pode se confundir. Então, ó, eu tenho aqui a marcação, no meu círculo trigonométrico, de um ângulo de 30 graus. O valor de seno é meio, que eu já sei. O do cosseno, se você fizer a divisão lá da raiz de 3 por 2, vai dar isso.
E a tangente, se você fizer a divisão, vai dar aproximadamente isso, tá, gente? Agora, ó, eu vou para 150 graus. Vou tentar pelo menos, vamos ver. Consegui. Repara, o seno continuou sendo positivo e com o mesmo valor de meio. O cosseno é o mesmo valor, só que está com negativo, porque reflete nessa parte, tá vendo? E a tangente, como é a divisão de um positivo com um negativo, é o mesmo valor lá da tangente de 30, só que com sinal negativo. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!